Fala, benditos e benditas, tudo bem com vocês? Professor Matheus Brito aqui do canal Bendito Bhaskara, passando aqui para resolver mais uma questão do Enem 2019 com vocês. Hoje é a questão 168, lembrando que nós estamos seguindo o caderno de provas amarelo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal Bendito Bhaskara, se inscreva aí, beleza? Ativa o sininho de notificações também, tá bom? Curta, compartilhe esse vídeo, dessa forma você me ajuda muito aí para que o conteúdo ele seja espalhado aí para que outras pessoas também tenham acesso. Maravilha? Então vamos para a questão 168, uma questão de comparação de potências. Beleza? Questão muito legal. Olha aqui. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade, renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é zero, essa informação é importante. O menor valor deste índice é zero e o maior é 1. Ou seja, pessoal, o IDH é um valor que está entre 0 e 1, beleza? Tranquilo? Podendo ali ser 0, e podendo ser 1, beleza? Ou seja, o IDH, vou até escrever aqui em cima, o IDH, ele é um valor, pelo que o enunciado disse, ele é um valor que é maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. Porque ele falou que o menor valor é 0, ou seja, pode ser 0, é o menor valor possível, e o maior valor possível é 1. O IDH, então, é um valor que é maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. Combinado? Beleza. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo um valor raiz de x, o terceiro x elevado a 1/3, o quarto x ao quadrado e o último x elevado a 3. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo, então a gente não pode considerar aí que nenhum deles tenha tirado 0 ou 1, beleza? Qual desses países obteve o maior IDH? Pessoal, eu vou resolver essa questão supondo um valor aqui para o x, que é aqui do primeiro país, o valor do primeiro país, beleza? Percebam que todos os outros valores, dos outros países estão em função de x. O segundo é raiz de x, o terceiro é x elevado a 1/3, o quarto é x ao quadrado e o último ali é x ao cubo, Então, todos estão em função de x. Então, eu vou supor um valor para o x, beleza? Então, aqui, ó, o primeiro... lembrando que eu vou colocar aqui o x valendo 1 sobre 64. Por que eu escolhi esse valor, pessoal? Porque o 1 sobre 64 ele tem raiz quadrada, fácil de encontrar, e também uma raiz cúbica fácil de ser encontrada, beleza? Vocês vão entender bem aqui agora. Ó. Então, o primeiro aqui, o primeiro país era x. Então, era x igual a 1 sobre 64. Esse é o IDH, então, do nosso primeiro país. Lembrando que o valor que eu escolhi, 1 sobre 64, ele está entre 0 e 1. Por quê? Porque o IDH é um valor que é maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. E a questão fala que nenhum país teve nota 0 nem 1. Ou seja, o IDH aí dos países está entre 0 e 1. Então, se eu ia supor um valor para o x, tinha que ser um valor entre 0 e 1, beleza? Aí aqui, o segundo país ali, é raiz de x. Raiz de x, então, vai ser o que, galera? Vai ser raiz de 1 sobre 64. E raiz de 1 sobre 64 é 1/8, beleza? Tranquilo? O terceiro, moçada, fiquem atentos a ele aí, o terceiro é x elevado a 1/3, beleza? E o que é x elevado a 1/3, pessoal? Olha aqui, essa regrinha é muito importante, a elevado a m sobre n, O que está na sombra, o que está embaixo, vem para o sol, e o que está no sol, que é o m, vem para a sombra lá, Então, o 3 vira índice da raiz, quando eu transformo de uma potência aqui numa raiz, O 3 vira índice da raiz e o 1 passa elevando o x aqui, x elevado a 1. X elevado a 1 é o próprio x, beleza? Então, raiz cúbica de x. X elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x, beleza? E aí, como o x ele é 1 sobre 64, raiz cúbica de 1 sobre 64 é 1/4. Raiz de 1 é 1, raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 64 é 4. Então, 1/4. Por isso que eu escolhi para o x o 1 sobre 64.
Beleza, pessoal? Aqui a gente já consegue, né, eliminar algumas alternativas. Olha para você ver. A questão que é o que tem maior IDH, né? Aí nós vamos aqui destacar os valores que nós já temos, ó. O primeiro aqui é 1 sobre 64, o segundo é 1/8, o terceiro é 1/4. Pessoal, quem desses três aí vai ser o maior, pessoal? É o 1/4, né? Esse cara aqui ele é o maior por enquanto, ó, beleza? Por quê? Quanto maior o denominador aqui, ó, né? Sendo que o numerador é 1 para todo mundo, o maior denominador, quanto maior o denominador, menor o número é. Então, 1/8 ele é menor que 1/4, beleza? E 1 sobre 64 é menor que os dois, beleza? Então, o 1/8 e o 1 sobre 64 são menores que 1/4. Então, eles já estão aí eliminados, né? Então, o primeiro, né, que é o 1 sobre 64, e o segundo, que é o 1/8, estão eliminados. Eles não podem ser o maior IDH, beleza? Por enquanto, o terceiro está no ranking ainda, está disputando ainda, né? Tranquilo? Vamos lá, então. Olha aqui, ó, o quarto é x². Vou escrever aqui embaixo, ó. O quarto é x², tranquilo? X². E o que vai ser x², pessoal? O x é 1 sobre 64. Vai ser 1 sobre 64 ao quadrado. Esse número, pessoal, vai ser um número bem grande, né? Olha para você ver, 1 ao quadrado é 1, 64 ao quadrado é 64 vezes 64. É um número bem grandão, não é? Comparando ele com 1/4 aqui, ó, que é o valor do terceiro, esse cara aqui está fora também, né? Ele vai ser o quê? Menor que 1/4, né? Porque o denominador dele é 64 vezes 64. Então, é um denominador muito maior que 4, né? Que é o denominador do terceiro aqui. Então, o quarto aqui está eliminado também, beleza? Tranquilo? E vocês vão perceber que o quinto também vai ser eliminado, né? Porque o quinto ali, ó, ele é x², beleza? Então, né, x², como o x aí é 1 sobre 64, né? 1 sobre 64 ao cubo, 1 ao cubo é 1, 64 ao cubo é 64 vezes 64 vezes 64. Um valor muito maior que 4, ou seja, isso vai fazer com que o 1 sobre 64 ao cubo seja muito menor que 1/4. Então, o quinto também está o quê, pessoal? O quinto também está eliminado. Portanto, o 1/4 aqui, né, o valor do terceiro, é o maior IDH, beleza? Lembrando que eu fiz o quê? A suposição, coloquei o x valendo 1 sobre 64, beleza? Então, estão aqui os valores, ó, do primeiro, ali, ó, colocando o x igual a 1 sobre 64, né? O primeiro é 1 sobre 64, o segundo 1/8, o terceiro 1/4, o quarto 1 sobre 64 ao quadrado, o quinto 1 sobre 64 ao cubo, ou seja, o maior desses valores vai ser o que tiver o menor denominador, e é o terceiro, 1/4, letra C. Beleza, pessoal? Matheus, mas você colocou ali 1 sobre 64. Se eu tivesse colocado outro valor, também daria certo. Pode ficar tranquilo, também daria certo. Desde que o valor que você coloque para o x seja um valor que entre 0 e 1. Porque tem que ser um valor entre 0 e 1. Beleza? Por conta do enunciado. Maravilha? Fez sentido? Qualquer valor que você colocar para o x entre 0 e 1, isso vai funcionar. Beleza, galera? Então vejo vocês no próximo vídeo no canal Bendito Bhaskara. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas também. Valeu demais. Tchau, tchau.